Boa noite. A candidatura de Mário Centeno à presidência do Eurogrupo, a votação final do Orçamento de Estado e os 2 anos de governo são os temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite, e Paulo Rangel começa exatamente por si e por esta questão da candidatura de Mário Centeno. Afinal, Mário Centeno é mesmo um dos candidatos favoritos à presidência do Eurogrupo e até com o apoio do PPE. Sim, o apoio do PPE, isso, sabe que aqui... Tem pelo menos o apoio da Alemanha. Não, sim, está bem, mas a Alemanha não é PPE, é uma coligação PPE-SPD. Mas não é isso, é que, é que isto não vai lá por PPEs nem por liberais. Por exemplo, houve aqui uma notícia do Público que estava a dizer os liberais é que estão a impedir. Os governos liberais, só para explicar, para as pessoas, fazer um bocadinho de pedagogia, os 3 primeiros ministros liberais que contam têm governos de coligações de 4 partidos. Portanto, o Partido Liberal não conta nada. Eles são os gestores de coligações de 4 partidos, em que há gente para todos os gostos. Portanto, só para dizer que isto é um puzzle mais complexo. Aqui o que eu acho que é uma notícia que é relativamente surpreendente, porque até há 15 dias... O Paulo já até há pouco tempo dizia que ele não... Não dizia que ele não poderia ser. Dizia que ele nunca se falou no nome dele. O que, aliás, também dizia era vantagem para ele. Portanto, como expliquei várias vezes... aqui, mas não só aqui, até noutros sítios. A única vantagem que Portugal tem sempre é essa, portanto, é a vantagem do ressalto, isto é, poder chegar ao momento, se o nome dele tivesse aparecido antes, não teria tido grandes hipóteses, portanto, isso seria a minha ideia. Agora, aqui, como lhe digo, eu acho que isto é muito mais uma questão realmente de países, do meu ponto de vista. E aqui havia uma coisa que era certa, é que para o PPE, isso sim, deveria ser um socialista, isso foi sempre a ideia. Aliás, já na casa do Presidente do Parlamento, isto tinha dividido muito o PPE, mas no caso do Eurogrupo não havia dúvidas nenhumas, porque o PPE tem 3 presidentes, tem o Conselho, a Comissão e o Parlamento, e portanto seriam os socialistas. Mas, portanto, hoje considera que ele de facto é o candidato favorito e será provavelmente o novo Presidente do Eurogrupo? Especialmente a partir de ontem, com a informação pelo menos que eu tenho nos círculos do PPE, são as de que seria o candidato... No fundo havia aqui 2 candidatos que poderiam fazer diferente dentro dos socialistas. Um era o italiano, que tinha 2 desvantagens, que é o facto de haver 2 italianos já em postos muito importantes, ou melhor 3, e desistiu por isso, e não só, e porque deixaria de ser Ministro das Finanças em princípio daqui a 3 ou 4 meses, ou poderia deixar... E para já existe, não é obrigatório, mas existe esta convenção, este acordo de que deve ser Ministro das Finanças. E depois havia alguém que, do meu ponto de vista, poderia ter alguma, digamos, viabilidade, e que era realmente o nome, mas é o que eu digo, os nomes quando aparecem cedo acabam muitas vezes por se queimar. Era o francês? Que era o eslovaco, o Kazimir. Porquê? Porque... havia também uma vontade de dar aos países de leste alguma capacidade, algum protagonismo, e nomeadamente no grupo de Visegrado. E a Eslováquia é o único país do grupo de Visegrado que tem isto. Depois, como perdeu a agência, Bratislava estava muito bem colocada, perdeu a Agência Europeia do Medicamento, também poderia entender-se que poderia haver aqui uma ideia. Aí parece que terá sido o Partido Socialista Europeu ele próprio que não estava muito satisfeito com esse candidato, o que se compreende porque a Eslováquia tem problemas de Estado de Direito sérios, portanto, não bem como a Hungria ou como a Polónia, mas andam lá perto. E, portanto, também não é, o primeiro-ministro eslovaco em particular, não é uma figura muito simpática dentro do Partido Socialista Europeu, portanto, poderia ser isso também. O que eu acho que aí a diplomacia portuguesa jogou bem, nesse ponto, embora depois gostasse de falar muito sobre as consequências disto, mas jogou bem, foi no sentido de justamente mostrar as 2 desvantagens desses 2 concorrentes. Embora um deles tenha apresentado a candidatura. Mas ao demonstrar isso muito bem, isso abriu esse caminho que, como eu digo, até há 15, 20 dias era um caminho do qual não se falava. Pedro Silva Pereira, esta candidatura do Ministro das Finanças, caso venha a ser eleito o Presidente do Eurogrupo, não pode, de certa forma, fragilizar a solução governativa? Ora, essa não. Eu acho que... Ainda hoje Marcelo Rebelo de Sousa dizia que era mais importante ser Ministro das Finanças de Portugal do que Presidente do Eurogrupo. Certamente, mas não, que o ponto está em que não é preciso escolher entre uma coisa e outra. O Ministro das Finanças a ser eleito na segunda-feira não vai para Bruxelas deixando o cargo de Ministro das Finanças, o que vai a ter uma função adicional em Bruxelas, que é uma função de grande relevância, de coordenação dos ministros das finanças da zona euro. É uma estrutura informal, já se sabe, não está no elenco das instituições europeias, mas não deixa por isso de ter importância política,
e o Ministro das Finanças que preside ao Eurogrupo, naturalmente não vai mandar nos outros Ministros das Finanças. E vai alterar alguma coisa? Mas vai ter um poder de influência que de outra forma não teria. E isso é com certeza muito importante. É, em primeiro lugar, muito prestigiante para o Dr. Mário Centeno, para o Ministro das Finanças, mas é também muito prestigiante para Portugal. E é preciso lembrar que quando este governo chegou, há 2 anos atrás, Portugal estava sob ameaça de sanções da Comissão Europeia. Foi preciso fazer rapidamente um excelente trabalho As reações partidárias. para depois se alcançar... Trabalho de muita gente e de vários lados. Bom, certo, Sim. certo. A começar pelo Governo, pelo próprio Ministro das Finanças e particularmente pelo Primeiro-Ministro António Costa. Devo, aliás, dizer que esta concertação política é também um sinal do enorme prestígio internacional que neste momento tem o Primeiro-Ministro António Costa. Isso também contribuiu para que esta solução fosse possível. E a verdade é que aqueles que diziam que o Dr. Mário Centeno não era hipótese, e depois passaram a dizer, quando ele se tornou hipótese, que ele não tinha hipótese, enganaram-se. A verdade é que o Dr. Mário Centeno sempre foi uma hipótese considerada para esta função. Desculpe, não foi. Até há 20 dias não foi. Rangel, lá que não tenham falado consigo é uma coisa, mas quando aqui houve notícias de que... Não, aqui não houve notícias. De que este era um cenário trabalhado em primeiro lugar na família socialista, mas não só, porque o primeiro país que declarou apoio à candidatura do Dr. Mário Centeno, ainda ela não estava formalizada, foi a Espanha. Mas foi há 15 dias. Do PPE. Foi há 15 dias. Pois, mas isso... Exatamente, confirma o que eu estou a dizer. Isso é com certeza resultado... Aliás, olha... Meu Sr. Paulo Rangel, isso é resultado de conversas anteriores. Mas quer que eu lhe demonstre? Mas eu demonstro que isso numa frase. Aconteceu agora aqui de repente. Não. O Presidente da República ainda hoje disse que ficou surpreendido. Ora, com certeza que o Primeiro-Ministro teria informado o Presidente da República e ele não teria ficado surpreendido. Já está a confundir as coisas. Não estou nada, que eu ouvi. Confundir as coisas. Uma coisa é nós podermos ter uma convicção sobre a surpresa em relação ao resultado. Porque, de facto, o governo português, e foi isso que disse o Presidente da República, no início recebeu, por um lado, uma herança complicada de um processo de sanções das instituições europeias e, em segundo lugar, uma certa suspeição em relação à orientação política e económica do governo. Tem de se informar. E isso pode justificar, a alguma medida, uma surpresa. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é nós reconhecermos que esta candidatura chegou a esta fase em resultado de um bom processo de consultas e de contactos. Lá que não tenham falado com o Paulo Rangel é uma coisa, mas com alguém falaram, porque senão não teríamos chegado aqui. Olha que está enganado. Não, está enganado. Assim. Não é. Esta candidatura, de certa forma, não foi muito bem recebida pelos partidos, exceção feita ao PS, mas a verdade é que tanto o Bloco de Esquerda como o PCP reagiram num tom crítico. O PSD não reagiu, não fez um único comentário sobre esta matéria e a Assunção Cristas também veio dizer que isto podia não ser muito bom para o país. As socialistas, achei piada a declaração das socialistas, porque quando foi o Durão Barroso era muito importante ter um português nas instituições. Agora que é um português nas instituições, afinal ter um português nas instituições não vale assim tanto. O que significa que, mas isso é habitual. Mas eu vou-lhe já explicar porque ela tem razão. Já me vai explicar. Já me vai explicar. Eu devo dizer que o que eu penso é que, como é que eu vejo isto? O Eurogrupo como se sabe, é um órgão sem, digamos assim, cobertura legal na União Europeia. E essa informalidade tem sido, pelo menos foi no período anterior, foi um instrumento da hegemonia alemã na política financeira. A informalidade ajudava, aliás, a isso. E o presidente do Eurogrupo era um senhor que, apesar de ser socialista, estava muito ligado à estratégia alemã em matéria de política financeira. Agora, isto mudou. O que é que mudou? Bom, de facto, há uma conjuntura diferente. O senhor Schäuble foi para presidente do Reichstag, do Bundestag. O senhor, o nome dele é difícil de dizer, regressou a casa. Há um ambiente um pouco... Ainda não regressou. Ou vai, em janeiro, parece, não é? Janeiro. Há um ambiente um pouco diferente, mas estamos perante um Conselho de Ministros das Finanças esmagadoramente conservador, não é? E
a possibilidade de um pequeno país como Portugal introduzir aqui alguma espécie de alternativa a estas políticas é duvidosa, o que significa que podemos correr o risco do Ministro das Finanças ser aprisionado a favor de políticas que repitam de alguma maneira aquilo que foi a estratégia da austeridade neoliberal anterior. Portanto, ter um Ministro das Finanças que deixa de fazer parte. Sim, quer dizer, usando ao contrário uma expressão que o Galamba usava há bocado a comentar isto, em vez de ser a experiência da governação portuguesa que vai para o Eurogrupo, é o Eurogrupo que vem para a governação portuguesa. Perguntar-lhe, mas está a haver algum outro Ministro das Finanças que preferisse que o Fernando Roças pudesse ver a presidir o Eurogrupo? Eu imagino que não. Não estou a ver talvez seja melhor ter um Ministro que executou aqui uma política de tirar as páginas da austeridade e que tem defendido uma reforma da zona euro. Mas exatamente por ir para o Eurogrupo pode ser obrigado, de certa forma, a desistir dessas divergências. O que eu tenho receio é que, sendo Portugal um país com pouca capacidade de influência, o ministro com pouca capacidade de influenciar estratégias financeiras na Europa, uma coisa é ter capacidade de influência para colocar uma pessoa, etc., sim senhor, outra coisa é alterar políticas fortes, políticas pesadas da Europa. Como digo, o Ministro das Finanças português, a ser Presidente do Eurogrupo, não vai mandar nos outros Ministros das Finanças. Não vai, oxalá, mas agora, é que não se passa o contrário. A partir da posição de Presidente do Eurogrupo tem uma influência superior e mais muito importante. Bem, vamos ver, porque ter um português lá, de facto, não quer dizer absolutamente nada. Tivemos o Durão Barroso e o Durão Barroso foi o Presidente da Comissão Europeia que executou a política da Troika contra o país e contra a economia do país, etc. Portanto, ter um português, de facto, adianta pouco. É preciso ter uma voz que diga as coisas. O que é importante é ter políticas diferentes. E eu não sei até que ponto é que o Ministro Centeno poderá... Paulo Rangel, consequências é que pode ter para Portugal? Eu não vou aqui fazer a defesa de Durão Barroso, que também merece seja feita, mas não vou fazer isso porque senão não digo as coisas que queria dizer aqui a este propósito. Quais são as consequências para Portugal? Quanto às consequências, o que eu acho é o seguinte: se o cargo de Presidente do Eurogrupo, que esta coisa de que é um órgão informal e tal, não, é um órgão político vital. Porque ele prepara o Ecofin. Mas é informal, ou não é? É informal, está bem, mas quer dizer... Coisa que é muito conveniente para o... Não isso dizer informal, mas na verdade depois o sistema de voto é um sistema que até nos é, de alguma maneira, mais favorável do que outros, justamente por ser informal. Mas pronto, mas enfim, portanto as coisas não são bem assim. Mas é um órgão vital, porque ele prepara, no fundo, é uma reunião preparatória do Ecofin do dia seguinte, para aquelas pessoas, para os países que estão na zona euro. Mas tem sido um órgão da política financeira alemã, não tem? Deixe-me só agora dizer o seguinte, portanto, se o Presidente não fosse simultaneamente Ministro das Finanças, eu penso que isto para Portugal era excelente. Portanto, era a melhor situação. Que, aliás, foi o que aconteceu com Durão Barroso. Ele não continuou Primeiro-Ministro e, portanto, estando lá como árbitro e sem ter nenhum interesse do seu país a defender, e, portanto, não ter que ser um ativo defensor de uma certa política, a sua capacidade de influência é bastante grande. É maior. Sendo, ao mesmo tempo, Ministro das Finanças, que tem de ser, porque, digamos, é o que está convencionado, e, aliás, até foi um trunfo que foi bem utilizado pela diplomacia portuguesa nestes últimos tempos, nomeadamente relativamente aos italianos, que eram talvez a ameaça mais forte, relativamente, portanto, seriam os dois que estariam mais fortes dentro do Partido Socialista. O que eu acho é que perde alguma margem. Eu, sinceramente, acho que, apesar de tudo, é bom. Portanto, sinceramente, acho que é bom. E vou já dizer porque é que acho que é bom. Não é tanto... acho que ele vai ter aqui limitações na defesa daquela que seja a sua visão, só que, ao mesmo tempo, vai acontecer uma outra coisa. É que, provavelmente, e isto também é capaz de não ser totalmente indiferente disso, como vai haver coligação, outra vez, de Bloco Central ou de grande coligação na Alemanha, e haverá algum sucesso numa reforma da zona euro a fazer-se entre o Presidente Macron e o novo governo alemão, o Presidente do Eurogrupo vai executar a reforma da zona euro. Portanto, num momento crítico, um momento de facto. Eu não concordo com isso, não acho que mas é mesmo. Mas quer dizer, o papel vital, não sei bem qual é, porque quando o PSD teve coligado na Alemanha o SPD teve coligado na Alemanha com o partido da Sra. Merkel,
A política que veio foi a do Schäuble para o... Claro, mas a Alemanha não vai mudar a sua visão sobre... a política financeira. Quer dizer, o ministro português possa alterar... O ministro português está lá para defender os interesses de Portugal nesta conjuntura. Certo. Não para arbitrar, para defender os interesses de Portugal. Mas deixe-me só... E sobretudo quando está em minoria. Deixe-me só dizer o seguinte. Atenção, muita minoria. Eu estou de acordo consigo que no caso da Alemanha, o SPD não tem posições em termos de finanças públicas muito diferentes da CDU. Pois não. Pronto. O problema é o seguinte, aqui o fator de diferenciação é o Macron, que representa um pouco uma visão da zona, digamos, dos países do Sul, porque a França também é prejudicada. E o que eu quero dizer com isto é, portanto, a Alemanha vai ter de negociar com o pacote Macron e, portanto, em alguma coisa vai ter de ceder. Ora, a pessoa que vai, no fundo, coordenar a execução desta política, independentemente disso dizer diretamente respeito a Portugal ou não diretamente, vai, sem dúvida, ter alguma influência no design destas soluções. Portanto, isso é que eu acho que aqui é a única coisa... Portanto, acha que Mário Centeno vai ter influência... Quer dizer, é uma influência sempre uma influência... portanto, isto aqui, eu explico aqui o PCO Pereira da coordenação está bem visto, e sendo um país como é Portugal, disse Fernando Rosas, tem razão, o peso é menor. Claro que o peso ser menor também é o que nos permite, mas em todo caso fica maior do que seria se exatamente, esse é que é o ponto. Porque é porque sermos um país menor que também somos mais facilmente escolhidos. Isto também é verdade. Sim, porque incomodamos menos. Está bem, mas quer dizer, mas apesar de menos peso nas vai haver uma coisa que, por exemplo, há uma coisa... Quer dizer, em vez de termos um ministro a defender a via que o seu governo escolheu para responder a esta situação, porque é que diz que ele vai vamos ter um ministro provavelmente capturado pela maioria do... Eu depois gostaria de ir às consequências sobre Portugal. Não estava sobre a Europa, mas sobre Portugal e sobre o governo da Geringonça. A ver, vamos. Então, mas sobre Portugal... Posso dizer isso só em duas frases. O que é que eu acho? Agora, porque realmente para António Costa, de alguma maneira, é uma perda, na medida em que é um ganho no sentido do prestígio, etc., mas quer dizer, o Sr. Ministro das Finanças vai ter que arbitrar e, portanto, não vai poder defender os interesses de Portugal da mesma maneira e com a mesma força. Eu acho que António Costa, por um lado, como tem tudo corrido muito mal, desde dos negócios de orçamento, das energias com o Bloco, até ao Panteão, às legionelas e aos fogos e a tudo mais, que nós sabemos, e aos Infarmedes. Sim. Precisava de uma coisa deste tipo para ganhar algum fogo e, portanto... Sim, mas ainda não, acho que as coisas... E depois há uma outra... há uma outra consequência, que é esta. Eu acho que isto significa que ele já percebeu que a geringonça que está numa fase, digamos, eu não diria terminal, mas pré-terminal. E, portanto, ao fazer a... Você confunde os seus desejos com a realidade. Não, mas eu posso então, no dia em que o Governo... Não, agora vai passar a palavra... Não, mas eu vou explicar... É que é um sucesso do PS. Não, é que nós temos que ver assim. O sucesso é do PS. Para o PCP e para o Bloco isto não é uma coisa boa. Portanto, se se faz uma aposta numa coisa que aumenta o fosso entre o Bloco, o PCP e o PS... É porque a confiança que ela está no ar há muito tempo. Todos os parceiros sabem o que é que isso significa. Isso não... Bom, cada um tem a sua posição. Há aqui uma questão que foi levantada pelo Paulo Rangel e que tem sido levantada por vários partidos, que é se o futuro Presidente do Eurogrupo vai conseguir ao mesmo tempo defender, da mesma forma que tem sido defendido até agora, os interesses de Portugal. Porque Mário Centeno tem dito, e o Primeiro-Ministro também, que vai haver um grande esforço de consenso. Ou seja, ele ao protagonizar esse consenso, deixa de protagonizar uma das partes que serviria para esse consenso. É evidente. Ou seja, deixa de tomar partido. É evidente que faz parte das funções de Presidente do Eurogrupo uma tarefa de coordenação daquele colégio de Ministros das Finanças. Por isso é que o Fernando Rosas diz que, no fundo, vai coordenar. E ele não pode impor ao coletivo dos Ministros das Finanças uma determinada orientação. Mas, e como Presidente do Eurogrupo pode tomar partido contra essa orientação? Pode com certeza. Porque ele, como Ministro das Finanças, muitas vezes já tomou partido. Pode com certeza defender a posição de Portugal nessa negociação. E não é apenas isso. Contra a maioria. É que terá uma oportunidade muito concreta na condução das reuniões, na preparação dos documentos, na interação com a estrutura da Comissão Europeia, uma oportunidade de influência maior. É evidente, o Fernando Rosas tem toda a razão. Se nós olharmos para o espectro político representado no Eurogrupo, ou no Ecofin, ou no Conselho Europeu, é claro que não encontramos ali nenhuma maioria de esquerda.
Agora, se nós nos batemos pela alteração dessa relação de forças, devemos saudar a oportunidade de ter uma influência maior nesse processo de decisão. E nós não estamos a falar de poucas coisas. Portugal tem defendido, por exemplo, a alteração dos critérios de gestão da política económica e orçamental, e que hoje mexem com a avaliação dos orçamentos de todos os países, conceitos de crescimento potencial, de déficit estrutural, e que verdadeiramente escondem uma certa arbitrariedade e ainda um resquício da política de austeridade. Portugal tem defendido uma viragem da política de austeridade também no plano europeu. Com as cativações. Depois, a correção das deficiências estruturais da moeda única. Isto são questões absolutamente fundamentais. O Ministro das Finanças defendê-las evidentemente não pode impor a sua visão no âmbito do Eurogrupo, mas antes fazê-lo a partir da posição de Presidente do Eurogrupo do que sendo apenas mais um entre os 19. Mas quando ele diz que vai procurar consensos, no fundo deixa de fazer parte de uma das partes. Isso é função de todos os presidentes, é procurar a coordenação dos pontos de vista divergentes, mas essa função é uma função que também permite uma intervenção nas sínteses políticas. Eu creio que isso é obviamente positivo para Portugal e para aqueles que ambicionam alguma mudança no quadro europeu. Eu gostava de dizer, a Europa enfrenta alguns riscos. Se não me engano, em março o BCE vai acabar com as políticas de liquidez. A hipótese de uma crise financeira... vai apenas reduzir o volume do programa de compra de ativos. Muito bem. Mas vai mantê-lo até em prazo coisa que vai ter alguma influência nas finanças públicas portuguesas também, dependendo do ritmo e da extensão com que isso for feito. Numa situação que se possa complicar em termos de crise europeia, em termos de crise financeira, é claro que vão voltar as políticas de austeridade outra vez, porque a maioria é nesse sentido. Quer dizer, o Dr. Mário Centeno de certeza que não vai convencer aqueles rapazinhos de mente aberta, como o Ministro da Eslováquia, o da Polónia, o da Hungria, o da Alemanha, de que afinal devem seguir uma situação semelhante à de Portugal. E eles têm a maioria no Conselho, não têm têm maioria no Conselho. Portanto, ou o Ministro das Finanças aceita, enquanto Presidente do Eurogrupo, seguir um determinado tipo de comportamento, ou a maioria instalada no Eurogrupo vai decidir por ele. Ou seja, queremos ter o Ministro das Finanças a ser o zelador zeloso, por exemplo, do resgate sobre a Grécia e de novos resgates sobre não sei o quê. Estou a falar em termos meramente hipotéticos. Não queremos. E portanto, eu vejo com preocupação. Agora vamos ver o que é que se vai passar. Claro, o futuro dirá. Paulo Rangel, isto de certa forma também é o reconhecimento do Governo por parte da Europa. Ou seja, a Europa que viu este Governo com alguma, enfim, desconfiança. E com razão. Não sei com razão, mas a Europa acaba, por de certa forma, a reconhecer o valor deste Governo. Não, vamos cá ver. O que eu queria chamar a atenção é que venho mesmo ao ponto, por acaso eu queria intervir a esse propósito. Porque aqui o ponto é o seguinte, é que aqui o Sr. Pereira já disse duas vezes e repete todas as semanas, foi o fim da austeridade. Ora, nós sabemos que não foi fim da austeridade nenhuma. O que aconteceu foi que se passou a cortar... A pagar os salários, a aumentar as pensões, mas é cortar, a reduzir os impostos... Posso explicar? Mas ao mesmo tempo, a oposição diz que isto é um governo, um orçamento eleitoralista. Este orçamento próximo é uma questão diferente dos que tivemos até agora. Porque quando a Europa obrigou o Mário Centeno a fazer uma mudança radical, o que ele fez foi cativações sem fim. E o Bloco de Esquerda, aliás, tem-se queixado imenso que aprova um orçamento e depois aquele que é executado é outro. Porque se vai à segurança interna e corta, se vai-se ao Serviço Nacional de Saúde e corta, se vai-se aqui e corta, se vai-se ali e corta. Segurança rodoviária e corta. Segurança rodoviária e corta-se. É segurança interna, isso é tudo segurança interna. E, portanto, o que acontece? Porque senão não se atingiam os patamares de déficit. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, do ponto de vista, no fundo são escolhas, querem cortar no Estado Social ou nos pilares de soberania do Estado, cortam.
E depois, naturalmente, fazem outro tipo de políticas. Pois, Paulo Rangel, mas o que eu lhe estava a perguntar é, portanto, a oposição que se tem identificado mais com as ideias, no fundo, com a linha de orientação da Europa, no fundo, vê aqui a Europa reconhecer o trabalho do Ministro das Finanças. O que ela reconhece é o atingir das metas. E isso depois é uma discrecionalidade do país. Mas até se olhar muitas vezes para as recomendações que são feitas, elas apontavam para outro tipo de políticas. O que dizem é, nós não vamos, desde que os resultados sejam atingidos, se querem cortar na proteção civil e se querem cortar na defesa, cortam à vontade. E depois gastam noutras coisas. O que têm é de cumprir as metas. E não há dúvida, e isso aqui eu já disse várias vezes e reconheci, que por via das cativações, isto é, não é por via do orçamento que é aprovado, é por via daquilo que é efetivamente executado, o Ministro Mário Centeno conseguiu, das duas vezes, atingir as metas europeias. E é esse que é o reconhecimento. Agora, obviamente que isso foi à custa de uma degradação séria de um conjunto de serviços públicos essenciais, não tenho dúvidas sobre isso. E nós temos resultados este ano bem claros, à vista de todos. Aliás, o orçamento não é eleitoralista. O próximo orçamento, que está aqui, eu acho que é mais perigoso que os anteriores. Mas nos anteriores a questão não era o orçamento, a questão é a execução do orçamento. Porque uma coisa é, apresenta um orçamento e depois não o executa, faz cativações muito para lá daquilo que era habitual e, portanto, com isso o que significa é que o orçamento em si apresenta um programa, mas aquilo que é realizado é outro. Não no plano da política de rendimento fiscal, mas no plano da política dos serviços públicos. O que Paulo Rangel está aqui a dizer é que, no fundo, a Europa reconhece este governo porque este governo não vira a página da austeridade. É o que ele vê. Ele fez austeridade de outro tipo. Bom, eu acho que o Paulo Rangel está apenas em estado de negação. Não estou nada em negação. Não querer reconhecer o óbvio. E o óbvio é que a doutrina que o Paulo Rangel e outros à direita defenderam longamente, de que a política deste governo ia conduzir-nos a um novo resgate, a política das reversões ia implicar o desastre nacional, nós chegamos ao final de 2 anos. Porque houve cortes. E o que é que temos? Temos uma economia a crescer acima da média da zona euro. Vai crescer 2,6% este ano. Temos a economia a criar emprego. Mais de 211 mil empregos. Saíram os números esta semana. Nova descida da taxa de desemprego para 8,5%. São os cortes mensais de as cativações. Aliás, os cortes e as cativações geram muito emprego. A coisa que fazem é criar imenso emprego. São mais de 200 mil empregos. Pior o funcionamento da administração Enfrentemos pública. Os empregos foram criados pela sociedade civil. Redução da dívida. Isto significa sucesso redução da dívida ainda não está. Económica e orçamental. Vamos ver, não. Toda a gente sabe que este ano vamos ter uma redução expressiva de 130% para 126% da dívida pública e a Comissão Europeia que diz que no próximo ano vai outra vez para 124%. Portanto, descida sustentada da dívida pública. As agências de rating reconhecem isso. Subida do rating. Hoje temos juros a 10 anos de 1,8. Estamos, aliás, a aproximar-nos dos juros da Itália, da poderosa Itália. Portanto, isto significa, por todos os parâmetros, um reconhecimento do sucesso da política económica e orçamental do governo. Eu compreendo bem que o Paulo Rangel tinha que arranjar uma pirueta qualquer para explicar esta situação, mas esta situação, dê as voltas que der, Paulo Rangel, ela desmente a doutrina da catástrofe económica que a direita alimentou a propósito deste governo. Respeito as opiniões dos outros, não chamo piruetas. Critico. Critico. Fernando Rosas, para terminar com este... Mas estamos já no orçamento? Não, mas já agora gostava só de fazer uma pergunta, que é a nomeação a eleição de Mário Centeno no Eurogrupo pode acentuar as divergências entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista por um lado e PS por outro, como dizia aqui. Quer dizer, é sabido que há diferenças de pontos de vista substanciais na abordagem da questão europeia. Como o Fernando Rosas disse, é diferente ter um Ministro das Finanças e ter um Ministro das Finanças que é simultaneamente Presidente do Eurogrupo. Sobre a questão europeia, o Partido Socialista tem defendido um ponto de vista que é a de que consegue convencer os tigres, os tubarões e os dinossauros da Europa a compreenderem a política de alternativa que se está a tentar implementar por esta solução. E os partidos à sua esquerda têm sido bastante mais céticos nessa matéria.
E é à luz desse ceticismo em relação à possibilidade de haver aqui uma inversão nas políticas europeias que se pode discutir até que ponto é que vale a pena mandar o Ministro das Finanças para presidir ao Eurogrupo. E, portanto, o ponto de vista que eu tenho defendido, e também à esquerda do Partido Socialista tem defendido, é que, provavelmente, o que corremos é o risco de fazer do Ministro das Finanças, que tem feito um trabalho relevante aqui assim, venha a ser capturado pelas políticas maioritárias na Europa. E se calhar isto é uma maneira de não, e o jogo duplo, também pode acontecer. Porque ainda hoje tivemos um episódio de jogo duplo. Porque o governo português aprovou o orçamento da União Europeia, mas os deputados socialistas, incluindo o Pedro Silva Pereira, abstiveram-se. Portanto, os socialistas todos. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o governo português vota de uma maneira... O grupo parlamentar socialista... Pedro Silva Pereira, como é que explica que o Centeno vote de uma maneira e o PS vote de outra no Parlamento Europeu? Porque nós não estamos vinculados ao governo português. Do governo não, isto é importante. Agora, é uma questão do grupo parlamentar socialista de toda a Europa. Não nos vamos afastar do tema. É que essa divergência mostra bem o que é que vai acontecer. Fernando Rosas, eu já agora gostava de lhe perguntar também uma questão relativa ao orçamento. Este orçamento, de certa forma, ficou marcado pelas críticas duras que o Bloco de Esquerda fez ao governo depois do voto de face do governo em relação às taxas sobre as renováveis. Este incidente, por assim dizer, ficará como uma marca, ou seja, isto vai prejudicar as futuras negociações entre o Bloco de Esquerda e isso foi um incidente que está resolvido, quer dizer, agora o que eu queria dizer é que neste problema há uma questão de processo que, do meu ponto de vista, é uma questão política importante porque respeita à confiança e há uma questão de fundo, que é a questão propriamente dita das empresas de energias renováveis. Quanto à primeira, toda a gente sabe o que se passou. O que se passou é que se iniciou, o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta sobre este assunto que inicialmente foi recusada pelo Partido Socialista. Depois disso, apresentou uma nova. Na nova proposta que apresentou, recebeu inclusivamente contribuições dos secretários de Estado com quem negociou. E, portanto, apresentou uma proposta com um acordo do Partido Socialista no sentido de essa proposta vir a ser aprovada como foi. A seguir, o Partido Socialista... Aprovada sexta-feira, sim. Sim. A seguir, o Partido Socialista, surpreendentemente, resolveu avocar, por acaso até fora de horas, mas resolveu avocar essa proposta para votar contra ela. E isso... Ninguém se pode surpreender com a reação veemente que o Bloco de Esquerda tomou, porque isso é uma questão de método de negociação e de confiança, mas isso não afetou a confiança da negociação. Agora, sobre o fundo da questão, porque também esse é que é o fundo da questão. Mas já agora, antes de chegarmos ao fundo da questão, este procedimento do Partido Socialista e do Governo afeta ou não a confiança entre os... Não, já respondi, foi um problema que, quer dizer, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista têm diferenças sobre a maneira como se aborda este problema das relações com estas grandes empresas em setores estratégicos da economia, etc. Mas isso não tem impedido que sobre pontos parciais tenha havido acordos e entendimentos, como sempre houve. Agora, o que para nós foi surpreendente foi ter havido uma negociação, ainda por cima se o Partido Socialista se tivesse chegado ao pé do Bloco de Esquerda e ter dito, isso não passa. Não pode ser, por isto, por aquilo, o problema morria ali, acabou-se, não passou. Quer dizer, nós continuaríamos a defender, provavelmente, essa questão, mas o problema morria ali. Agora, o Partido Socialista aprovou, depois aprovou, veio dizer que não. E isso é que não pode, isso é que é um método que tem que ser, é um problema que tem que ser ultrapassado, sob pena de depois criar um problema de confiança no coisa. Mas, enfim, esse problema está ultrapassado, agora vamos em frente. Pedro Silva Pereira, como é que se explica este voto de face do Partido Socialista? Aliás, nunca foi explicado, o Bloco de Esquerda... eu penso que foi É uma questão de exploração, foi o primeiro-ministro... Acho que o Fernando Rosas faz bem, em primeiro lugar, em não dramatizar aquilo que foi um incidente e que é um caso encerrado. O que aconteceu foi explicado pelo Partido Socialista, foi um erro de avaliação
naquele processo de consideração das centenas de propostas. Sim, um erro, não sei se envolveu ministros, mas houve um erro de avaliação de uma nova versão da proposta, que foi depois, aliás, terá sido certamente conversada, mas foi entregue em mão poucas horas da votação, e houve um erro de avaliação dessa proposta, que foi, aliás, imediatamente detectado, e, portanto, depois aquilo que tinha sido uma votação em comissão foi avocado para plenário, e o Partido Socialista reviu a sua posição em plenário. Porque era realmente um erro de avaliação em relação à proposta que tinha sido apresentada. E isso só se compreende se nós olharmos para a substância daquilo que está em causa, que era aquilo que o Fernando Rosa... Essas negociações levaram a sugestões do próprio Partido Socialista. Houve um processo de diálogo que o Governo não nega, nem o Partido Socialista nega. Houve um processo de diálogo sobre aquela proposta. A versão final dessa proposta não foi corretamente avaliada. Mas assim que se percebeu as suas tremendas implicações financeiras, porque a proposta significaria um risco reputacional, como se diz, do ponto de vista da atração de investimento estrangeiro, e garantidamente um risco... Mas eu quero falar sobre o fundo da proposta. Um risco de litigância que ameaçava os contribuintes com indemnizações de muitas centenas de milhões de euros. Isso era a razão mais que suficiente para que a proposta não fosse aprovada. Eu gostava de dizer alguma coisa sobre isso. Mas antes, eu também queria dizer alguma coisa. Isto aqui está a ser passado como se fosse uma coisinha assim, uma conversa de amigos, porque não convém muito. Mas repare que nós hoje já tocamos 2 pontos em que há diferenças fundamentais entre o PS e o Bloco de Esquerda. Portanto, já conhecíamos os problemas com o Partido Comunista e agora com o Bloco de Esquerda. Um é quanto à questão europeia, onde o Bloco de Esquerda não vê com bons olhos que o Ministro das Finanças seja Presidente do Eurogrupo, e outro é realmente um processo em que há uma coisa que é inaceitável, que é a forma como o PS se comporta. Portanto, o PS trai a confiança dos seus parceiros. Era o que eu dizia, ainda hoje nós vimos isso. O PS, o Governo agora, vota de uma maneira... Estamos mesmo a terminar e deixe o exemplo europeu. Desculpe, mas... Não valia a pena falar. Não, está bem, mas eu sei que não querem que eu fale, porque não querem que eu... Não, os dois estão em profundo desacordo. Os partidos perderam a confiança. A Mariana Mortágua faz o discurso que faz na Assembleia da República. E depois vem para aqui, e afinal é uma coisa que não tem importância nenhuma. Parece que é o parceiro. Eu não sou parceiro da coligação, quer dizer. Eu não sou parceiro. Não, eu os posso. Que estão envolvidos, eu posso não gerem a situação. Desculpe, mas eu posso ter uma opinião. Não se pode substituir. Não, mas eu não me estou a substituir a ninguém. O meu caro amigo Pedro Silva Pereira já disse o que queria dizer sobre isso, quanto à questão do método. E o Fernando Rosas também. E agora deixa-me dizer a mim. E o que eu estou a dizer é que o PS teve um comportamento duplo padrão, como aliás teve ainda hoje na Europa, em que o Governo vota por um lado e os deputados votam pelo outro, e isto mostra também um desnorte também do próprio Partido Socialista. Isto é mais um contributo para aquela perda de mão, que vai acabar numa espécie de ficar sem pé, de António Costa. Porque isto mostra que o Primeiro-Ministro perdeu a autoridade. E que não é capaz, o Governo não é um Governo confiável nem sequer para os seus parceiros. Exerceu a sua autoridade. Sim, exerceu a sua autoridade, traindo a confiança. A razão por que nós apresentámos isto é porque as energias renováveis em Portugal beneficiam de uma dupla subsidiação. O subsídio que o Estado dá e a isenção do pagamento de uma contribuição especial criada sobre isso. Isto permite haver uma coisa que se chama o sobrecusto, que é uma diferença enorme entre o que o consumidor paga na tarifa e a venda média, o preço médio de venda da energia. Sim, mas o Pedro Silva Pereira estava aqui a dizer que isso custaria... Um momento só. Isso significa que uma renda fabulosa para as empresas que investem e que trabalham neste ramo das energias renováveis, há muito que amortizaram o investimento que fizeram e estão a viver de uma renda, de um sobrelucro paga pelo contribuinte, paga pelo utente do consumidor de eletricidade. Portanto, o que o Bloco propõe é uma contribuição sobre esse sobrecusto, que é a diferença entre a venda média de energia ao dia e a tarifa que é paga. Sobre isto, o argumento que se responde a isto é: eles vão cair em cima de nós com processos, com toda a força. Bom, em
primeiro lugar, o Governo, se é o interesse nacional, deve estar preparado para os processos. Ponto 1. Isto é está preparado. um problema de Ter princípio. o dinheiro à mão para pagar as estar preparado indenizações. para discutir em tribunal o processo. Em Espanha, o governo espanhol nessa matéria foi muito mais longe que nós, porque diminuiu o coeficiente, além de que nós não estamos a alterar o contrato, estamos a pôr uma taxa sobre Fernando Rosa, não me venha com essa, então não altera o contrato. Não altera o contrato. Criou uma taxa. Agora não diga Paulo Rangel, tem uma obsessão com o Paulo Rangel. Criou uma taxa. Mas eu sei que... Só queria dizer o seguinte, o governo espanhol baixou o coeficiente para 7,5%. E tem ganho todos os processos que a Espanha Não é verdade. Tem ganho todos Fernando os processos Rosa foi condenada, a Espanha foi condenada em 128 milhões de euros mais juros internacionalmente num e só único num aspecto processo. parcial. E só num aspecto Por muito menos do que E isto que o assim Bloco de chegamos Esquerda ao está fim aqui a da prova propor. dos 9. Boa noite, até para a semana. Fica agora com mais bastidores. Eles é que alteraram o contrato.